Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta sexta-feira, 21 de julho de 2023. Dois advogados, Marcelo Pavão e Ronaldo Serápicos, vão analisar as notícias com você. Marcelo Pavão também é jornalista. A gente vai começar conversando sobre os números do Anuário da Violência. Mostrou as cidades mais violentas do Brasil em número de homicídios por 100 mil habitantes, isso cidades acima de 100 mil. Mostrou o número de estupros, recorde, pelo menos o número de notificações de estupro, Pavão, recorde em 2022. Mostrou Macapá como a cidade mais violenta e mostrou também o aumento do número de armas sem controle. Hoje o Brasil tem 3 milhões de armas registradas, sendo que 1,5 milhão, metade, não está com a documentação EDI, ou seja, está fora do olhar da fiscalização. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, meu amigo Ronaldo. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Boa tarde a todos que nos assistem. Paulo, assim, eu vou agora assumir minha capa de São Tomé, porque, Paulo, nós passamos por um período de quase 7 anos, onde os registros eram absolutamente ignorados. Órgãos que eram dedicados a fazer essa estatística, de levantar números, eles simplesmente foram fechados. Sem contar que nós tivemos uma pandemia onde as pessoas simplesmente não iam fazer nenhuma declaração na polícia, os casos continuaram acontecendo. Eles estão aumentando porque voltou, né? E acredita-se que depois da pandemia voltaram a fazer as denúncias. Mesmo assim, números de 2022 eu coloco completamente sob suspeita. Eu acho que essas estatísticas que estão sendo mostradas, elas não refletem a realidade, elas refletem sim que em determinados lugares onde nada era denunciado, nada era registrado, onde você tem 0 e registra 2, você teve 200% de aumento. Então, isso é que me preocupa no Brasil. Tanto que agora nós estamos vendo, só fazer um paralelo com esse dado da violência, a questão da população que decaiu em diversos municípios, o que vai acarretar a redução de vereadores. Tem muita gente falando que não respondeu o censo de propósito. E que por isso agora querem fazer um novo censo para falar. E é o mesmo que eu vejo das armas. O fato é, o governo Bolsonaro e o governo Temer, eles desmontaram todas as potenciais instituições de controle de armas. Para piorar, Paulo, o governo Bolsonaro ainda passou pro Exército o controle de munições e de rastreamento. Além disso, eu acho que hoje que deve sair o novo decreto, as munições antes eram rastreáveis. Você, quando pegava um corpo com uma bala, você sabia de onde que era o lote, de onde que estava vindo. Isso foi abolido. Então, assim, eu acredito, Paulo, respondendo à tua pergunta, que esses dados sejam absolutamente insuficientes e inexatos. Precisa ser feito uma nova verificação geral desses números, para a gente poder ter o mínimo de certeza do que está acontecendo. O fato concreto é que a gente está vendo notícias policiais, dia a dia, de cada vez mais essas armas que foram adquiridas pela sociedade civil estão sendo utilizadas contra as próprias pessoas que habitam a própria casa, dentro de casa. É o marido matando a mulher, é o pai matando, e isso que a gente precisa ver, Paulo. Está muito complicado e eu acredito que o número seja muito maior do que esse. O Ronaldo tem críticas às estatísticas e elas estão traduzidas mais ou menos na fala do Pavão. Primeiro, o número de estupros deve ter aumentado muito, porque em 2020 e 2021 houve, com a pandemia, menos notificações. E o número de assassinatos, também a estatística, ela aponta 4 cidades da Bahia como as mais violentas do país,
Mas tem uma crítica de que as grandes cidades com a população maior, a violência fica mais diluída, não é isso, Ronaldo? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, telespectador do Opinião. Boa tarde, meu amigo Marcelo Pavão. Realmente fazia um tempo que nós não nos encontrávamos aqui ao vivo. Sempre conversando, né? Sempre entrando aí pelas conversas online, né? Mas a primeira vez que nós estamos juntos no estúdio, acho que desde a pandemia, né? Exato. Olha, Paulo, eu não sou crítico da estatística, não. Eu sou crítico da utilização que se faz da estatística pelas pessoas que estão analisando os números. Não da disciplina, não da ciência estatística. A estatística, muita gente duvida dos números. Eu não duvido dos números, eu duvido das interpretações que são dadas aos números. E me parece que, em termos de jornalismo, foi o que aconteceu aqui. Pegaram um levantamento que eu não sei qual a razão exata do seu levantamento, pode ser que seja só um levantamento de rotina para saber quantas ocorrências. O anuário da violência. O ano é publicado. Então, se a ideia é demonstrar aonde existe mais ou menos violência, aí a estatística não serviu, porque você tem que ponderar essa numeração. Então a primeira ponderação foi a que o Marcelo fez. Nós temos um histórico no Brasil de subnotificações de crimes. Principalmente nos crimes de menor impacto de violência. É evidente que no Norte e Nordeste, se isso acontece no Sudeste, onde você tem uma polícia mais numerosa, uma quantidade maior de delegacias, imagina no Norte e Nordeste que você tem regiões inteiras sem uma delegacia de polícia. Então, muito mais complicado de fazer isso. Então, a subnotificação gera uma distorção estatística. Você vai ter um aumento significativo porque você compara com números que estão equivocados. Então, esse é o primeiro fator. O segundo é que, realmente, você falar que o Norte e Nordeste hoje é a região mais violenta do Brasil, para mim está equivocado, porque é um problema de interpretação. E você mencionou aí a questão da densidade populacional. Você pega, se você pega uma região metropolitana, São Paulo, por exemplo, você vai ter áreas de São Paulo muito adensadas, que têm um baixo índice de criminalidade comparado com regiões menos adensadas, mas que têm lá uma quantidade de notificações maior. Então, isso gera uma distorção no número estatístico. Você não pode falar que determinada região é mais ou menos violenta, porque ela tem na periferia um altíssimo nível de violência e na zona nobre, mais rica, um baixo nível de crimes violentos. Você não pode falar, na média, cidade segura. Não. A verdade é que essa cidade é uma cidade violenta em determinadas regiões. Então, utilizar corretamente a estatística é a forma de você dar elementos para a criação de políticas de segurança pública. Então, essa história desse anuário, para mim, ele acaba não tendo finalidade, porque ele não direciona os recursos públicos, não direciona informações aos agentes públicos de decisão sobre que medidas tomar para diminuir a violência, que é isso que interessa no final. Não interessa saber se é Macapá, se é o Rio de Janeiro, se é a Salvador, que são as cidades mais violentas. Nós precisamos de indicadores sobre o que fazer em termos de políticas públicas, para isso que serve a estatística. Agora, o que a gente percebe é que a circulação de armas, que já era muito complicada e continua muito complicada pela entrada de armas contrabandeadas pela fronteira, tem os CACs, né, que é a sigla para colecionador, atirador e caçador, que também aumentou muito o número de licenças e muitas dessas licenças vencidas não se tem o rastreamento dessas armas. Então, tem muita arma no Brasil, lógico que é muito mais que entra pela fronteira, porque granada, metralhadora, isso o CAC não compra, né? Não registra. Mas .50, né? Que abate helicóptero, abate avião, tem muita arma em circulação no Brasil, irregular e quase todas nas mãos dos criminosos. Ronaldo, você tem uma estatística interessante que você citou também, não aqui, que é o número de uso de arma, não para defesa, mas... Sim, aí é que eu acho que a estatística começa a ser interessante, né? O que esse número fala que é de 2021, 2022? São as notificações de civis usando armas, né? Que não sejam do crime organizado. Então é o cidadão que tem a sua arma em casa registrada, com porte, bonitinho. Mais de 85% dos casos em que a arma foi disparada ou sacada, né, utilizada ou para ameaçar ou como forma de coação,
essas armas não foram utilizadas em crimes de assalto, de assassinato, de crime premeditado. A maioria esmagadora são de crimes domésticos e desavenças pessoais. Ou seja, essas armas, elas não estão sendo utilizadas para defesa pessoal, elas estão sendo utilizadas ou para o sujeito que mata uma companheira, que mata o vizinho, que mata numa festa, né? Tem uma notícia aqui hoje no nosso roteiro sobre uma festa que está tendo lá um desentendimento, o sujeito puxa uma arma e no meio do desentendimento mata o interlocutor. Quer dizer, não é um crime premeditado, não era um roubo, não era um latrocínio, era uma desavença. Então, isso mostra que as armas legais, registradas, elas têm uma baixíssima utilização para defesa pessoal. Né? Que então, é o argumento para a liberação delas. Né? Então, veja, não é que... argumento para liberação? Não entendi. O argumento usado sim, seria a defesa pessoal. Seria a defesa pessoal. E a estatística mostra que... Então, veja, eu acho que a arma devidamente regulamentada, com uma disciplina a respeito do seu uso, com a capacitação da pessoa que vai utilizar, ela pode sim se transformar num instrumento de autodefesa. Mas não é o que está acontecendo hoje. E nós corremos o risco, inclusive, de prejudicar algumas pessoas que têm porte hoje, que é o caso do CAC, o sujeito que é atirador de competição ou caçador. Houve uma generalização, você vê nitidamente que muitas pessoas que não são nem atiradores de competição e nem caçadores usaram esse subterfúgio para ter uma arma em casa. Né? Então há uma distorção que prejudica aqueles que utilizam corretamente o porte. Né? Então eu acho que esse que é o grande problema da descriminalização que houve, né, dessa avalanche de licenças que foram concedidas nos últimos anos. Tem uma notícia que o Ronaldo citou, é a de um lulista que matou um bolsonarista em Itanhaém no ano passado, foi condenado a 25 anos de prisão, que foi meio que o oposto do que aconteceu em Foz do Iguaçu, quando um bolsonarista matou um lulista, invadiu uma festa e que exemplifica o que ele falou, né? O uso da arma não foi nesses dois casos para defesa pessoal, foi para eliminar alguém numa desavença, né? Paulo, eu penso que uma das condições, talvez a número 1 para concessão, seja para CAC ou não, mas para policial, acho que todas as pessoas que profissionalmente ou esportivamente, vamos considerar os CACs apenas na área esportiva, tá? Vamos tirar o lado marginal da posse de armas. Para mim, todos deveriam, para você ter uma arma em casa, um laudo psicológico por pelo menos 2 médicos atestando que você tem condições psicológicas de portar uma arma. Porque hoje você tem uma síndrome, que é a síndrome do poderzinho. A pessoa pega a arma, se você está no trânsito e você fala, pô, você deu uma fechada, tem gente que pega a arma e atira. Se você desmancha com a namorada ou qualquer coisa, o cara está indo lá e matando a ex-namorada porque fala, se não é minha, não vai ser de ninguém. Então a gente começa a ver que o problema é muito mais embaixo. É uma questão psicológica, não é uma questão apenas de desvio de finalidade, se a arma pode ou não. É uma questão psicológica, é a síndrome do poderzinho, que até os policiais, até as pessoas que estão na rua, a gente vê que não estão adequadamente preparadas, não digo todos, mas uma boa parte, não está adequado da forma como tem que ser para portar uma arma e aguentar provocações de quem muitas vezes nem tem arma. Porque o que a gente tem visto é desavença entre um policial e uma pessoa da população cidadão civil. O que acontece? Vão brigar, o policial saca a arma e atira. É um total despreparo. Então, antes da gente começar a distribuir arma, nós temos que ver assim, quem pode ter arma, quem deve ter arma e que condições devem ter. Eu espero, sinceramente, que esse decreto que está para sair agora venha restringindo isso, porque o que houve foi, pisaram na caixinha de Pandora e hoje todo mundo tem a síndrome do poderzinho, Paulo. Exatamente. É muito importante essa estatística, esse estudo de como é que têm sido usadas essas armas. É um assunto muito interessante. O argumento para a liberação é a defesa pessoal, mas aí tem a Carla Zambelli, a deputada que correu atrás de alguém que hostilizou com uma arma na mão. Aí tem o Roberto Jefferson que jogou granada, atirou na Polícia Federal quando a Polícia Federal foi prender.
tem o bolsonarista que matou o lulista numa festa, tem o lulista que matou o bolsonarista em Itanhaém, foi condenado a 25 anos num bar. Tem esses casos, que a gente teve muitos esse ano na Baixada, o advogado que matou a ex-namorada, o segurança em Santos, o segurança em Cubatão que matou a atendente da farmácia também, ex-namorada, em Praia Grande, né, em Cubatão, em Praia Grande, um sargento da Polícia Rodoviária matou a ex-mulher também. É muito interessante a gente quantificar para que têm sido usadas essas armas para orientar melhor esse debate. Opinião para o intervalo bem rapidinho e volta já já. Voltando com a opinião litoral desta sexta-feira, Ronaldo Serápicos e Marcelo Pavão estão comentando as notícias com você. E uma notícia que tem um aspecto bastante interessante, Ronaldo, para ser comentado, é que Praia Grande é a primeira cidade da Baixada a regulamentar a atividade do motorista por aplicativo. Uma das novidades muito interessantes é a obrigatoriedade do seguro para o passageiro. Tem o questionamento, vai pagar imposto como o táxi paga, e tem o que a gente já conversou sobre isso, Praia Grande faz, e as outras 8 cidades, Ronaldo, a vida toda interligada aqui, né? Não, sem dúvida. É importante regulamentar, é uma atividade que no começo era uma complementação de renda, né? As pessoas que estavam em transição na carreira, estavam desempregadas, iriam utilizar o aplicativo para complementar a renda, ou seja, era uma estudante, né? Era uma nova atividade formada basicamente por motoristas amadores. Só que isso se transformou numa profissão. E virou profissão, tem que estar regulamentado, tem que ter regras, tem que ter segurança do usuário. Enfim, hoje a realidade é totalmente diferente. Acho até que os aplicativos inicialmente tinham sido criados com uma outra finalidade, mas se transformaram num negócio bilionário. Então tem que pagar imposto, não tem dúvida nenhuma, eles já pagam hoje alguma coisa, mas há necessidade de fazer uma readequação. Aí já não é problema do município, é um problema federal que tem que entrar na nova reforma tributária, na regulamentação, principalmente do ISS para os municípios, e estabelecer de que maneira essas pessoas vão estar preparadas para exercer a profissão, que é o que acontece com o taxista, com o motorista de ônibus, etc. Você tem que ter, inclusive, a carteira de motorista profissional, que ainda não é o caso aí nos aplicativos, muito mal fiscalizado e muito pouco utilizado. Agora, você citou um ponto que é importantíssimo. Nós vivemos numa região metropolitana, Paulo, e os aplicativos hoje, o motorista, ele trabalha em 2, 3 cidades diferentes. Ele não trabalha só em Santos, só em São Vicente. Aliás, é quase impossível. Nós somos uma região conurbada. Você sai de Santos, não sabe que horas que você entrou em São Vicente, que horas você saiu, não tem uma divisa clara ali. Então, tem que ser uma regulamentação metropolitana. Lamentavelmente, os nossos prefeitos e as nossas entidades metropolitanas não conseguiram chegar em consenso em quase nada a respeito de legislação. Existem algumas formas de cooperação, mas a região metropolitana nunca avançou em legislação uniforme entre os municípios. E eu sempre digo que aqui, na região de Santos, da Baixada Santista, 2 pontos fundamentais em termos de regulamentação são saúde e transporte. Porque são aquelas atividades que a gente sabe, a pessoa mora num lugar, trabalha em outro, a pessoa tem uma atividade numa cidade e mora em outra, e evidentemente que a saúde ele também vai utilizar cidades diferentes, assim como o transporte. Então, infelizmente, nós não conseguimos avançar nisso. Agora, é bom, Praia Grande talvez sirva como modelo para os outros municípios, se for uma boa legislação, se não vier para complicar e para ajudar, que os outros municípios sigam mais ou menos o mesmo padrão, para a gente não ter a situação aí ridícula do aplicativo ter que cumprir 5, 6 regulamentações diferentes na Baixada Santista. Paulo, eu concordo com tudo que o Ronaldo falou. Eu não conheço os termos da regulamentação, eu espero que esteja dentro dessa regulamentação um aplicativo de chamadas da própria prefeitura, como ocorre em diversas prefeituras do interior. E por que eu falo isso? Porque a gente precisa, exatamente, primeiro perguntar onde está a GEM, né? Se ela ainda existe, como se alimenta, como se reproduz, porque há anos
prefeitos se revezam na presidência da agência metropolitana, e até hoje, eu já tive a oportunidade de perguntar até para ex-presidentes, e o Paulo estava presente. Aí Condesb, né? O Conselho, Condesb, agência. Isso, né? mas os dois órgãos e nada dá no mesmo. Então precisam começar a fazer isso, porque tem que pagar sim o ISS, tem que ser cadastrado na prefeitura, tem que ter um mínimo de um curso preparatório, que é isso que o Ronaldo falou, que antes era um bico, agora é uma profissão, as pessoas estão se dedicando a ser motorista de aplicativo. Então, deve ter uma regulamentação, um regramento a ser seguido, um treinamento básico, até para proteção dos próprios motoristas, que isso não ocorre hoje. Hoje é muito fácil, eu sou usuário de aplicativo, você pega motoristas que vêm de São Paulo para cá. Você pode estar falando com uma pessoa extremamente honesta, decente, você pode estar falando com um marginal que está te sequestrando. Porque você não tem controle nenhum. O mesmo aplicativo que ele aceita em São Paulo, aceita a corrida de Santos ou em qualquer outro município. Você regrando pela região, como ocorre no interior, se não me engano, Araraquara já tem alguns municípios que tem o aplicativo municipal. Você paga o imposto, você passa a ter os mesmos direitos que você tem como MEI, por exemplo, você passa a ter direito à aposentadoria, seguros, você tem segurança, porque a prefeitura te cadastrou, você vai ter uma identidade que você vai entrar no carro, que nem tem motorista de táxi, uma placa ali em cima, com o nome, característica dos motoristas, é para proteção do próprio motorista. Eu sou totalmente a favor e reforço as palavras do Ronaldo. Eu espero que Praia Grande seja apenas a primeira e que as demais se integrem e integrem, inclusive, esse cadastramento para a segurança total. Porque hoje o que a gente tem é muito motorista cancelando a viagem com medo do trajeto. Então, por exemplo, quem é da cidade de Santos, pega uma corrida para ir para a Zona Noroeste, daqui da praia para ir para a Zona Noroeste, vai ter uma dificuldade imensa, tal qual ir para Morro. Em São Vicente, área continental, a mesma coisa. Os bairros mais afastados de Praia Grande, a mesma coisa. Então é para segurança mútua do passageiro e do motorista, esse cadastro eu acho perfeito. Parabéns, Praia Grande. Pavão, o ex-procurador Deltan Dallagnol, da Lava Jato, que já teve o mandato cassado esse ano por irregularidades, apareceu mais um escândalo. Ele negociou em sigilo o rateio das multas da Petrobras, ele com os procuradores da Suíça, de Berna, ia se inteirando dos valores e negociava esse rateio em sigilo com autoridades dos Estados Unidos? Paulo, eu vou falar com toda a autoridade, que eu tenho até boneco do Sérgio Moro, que eu fui para a rua contra os governos do poder. Então, Mas peraí, antes explica, o boneco ainda está inflado ou está murcho? Está murcho, está bem murchinho, está bem murchinho agora. Está bem murchinho. Você não soprou mais? Não soprei mais o bonequinho. Eu tinha orgulho de falar que eu era um lavajatista, porque finalmente eu vi tubarões de estirpe irem para a cadeia. Tanto empresários como políticos. Todos, tubarões, políticos, empresários. Eu festejei muito isso. E eu lamento desde o primeiro momento que eu, tal qual o Ronaldo, sou advogado, operador do direito, eu não posso aceitar que uma das partes negocie sigilo ou, sabe, ou a margem da lei, o que quer que seja, que combine com... Eu posso até olhar, mas eles combinaram que era para prender. Não pode combinar juiz com procurador, não dá para a gente ter isso. Então, assim, tanto o hoje senador Sérgio Moro, quanto o ex-deputado Deltan Dallagnol e os demais que fizeram outdoor. Eu fui para Curitiba fazer uma audiência, tinha um outdoor dos procuradores da Lava Jato se enaltecendo. Então não dá para a gente ficar nessa bolha, porque eles decepcionaram muito. Eles poderiam ter entrado para a história tendo feito um trabalho muito bom, primoroso, que dava início a uma nova página no Brasil. Pelo contrário, nós tivemos que voltar 2 capítulos do nosso livrinho, voltamos a 2003 e estamos ainda tentando ver se acerta o passo. Então não dá para a gente querer usar atalhos através das nossas funções. E o ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol, ele é uma das maiores decepções que eu já tive até hoje.
Ronaldo, o que aconteceu? Foi deslumbramento? Foi embriaguez com sucesso, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Houve um momento em que o pessoal da Lava Jato perdeu completamente a mão? Com certeza, Paulo, tem um elemento de vaidade, reconhecimento, né, necessidade de reconhecimento que deve ter influenciado todas as pessoas que participaram. O Pavão falou de outdoor, né? Auto-enaltecendo. Eu não sei se a história realmente é dessa forma, se foram eles que patrocinaram, seria uma coisa meio. Não, meio o procurador absurda, né? era o mais novinho do grupo, que aparecia, acho que era Leão, o sobrenome. Não, mas a gente não sabe a motivação. Mas né? no momento que foi criticado, ele foi o primeiro a pedir exoneração do Ministério Público. E o Dallagnol também pediu, né? Também pediu para sair. Então, você não sabe porque teve um determinado momento que a Lava Jato foi alvo de um ataque violento de todos os lados, né? Principalmente do pessoal do PT e das grandes empreiteiras. Quer dizer, eram os réus, né? Os réus nitidamente começaram uma investida contra a Lava Jato, foram para cima do STF e foram acontecendo uma sucessão de fatos que acabaram aí tendo como desfecho aquele vazamento das mensagens que o Intercept acabou divulgando, Intercept Brasil. Pode ser que tenha havido, no início, não um deslumbramento em termos de se vangloriar, de querer se transformar em figuras públicas, mas um excesso de vontade de querer fazer a justiça com as próprias mãos, né? Então eles passaram vários limites, você vê que as mensagens mostram claro isso, como o Marcelo comentou, determinados atos foram combinados entre o juiz e os procuradores que não é admissível. Até esse momento, eu acho que havia uma explicação lógica, né? Nós queremos tanto que isso dê certo que eventualmente podemos acabar passando de algum limite. Tudo bem. Só que houve um instante em que passamos a ter utilização política das atitudes. E aí que eu acho que a coisa deu uma degringolada. E no final, para confirmar essa tendência, né, as principais peças da Operação Lava Jato se transformaram em políticos de verdade. Né? Primeiro, a minha primeira decepção, na verdade, foi com o pedido de exoneração do juiz Sérgio Moro, que para mim teria uma belíssima carreira na magistratura ainda pela frente. Ele preferiu abandonar a magistratura para se transformar em ministro. Depois teve uma saída desastrosa do ministério, atacando e não comprovando absolutamente nada, alegações totalmente infundadas. Eu me lembro, conversei com você no dia em que ele tinha pedido a exoneração do cargo de ministro e falei, olha, vem bomba por aí, porque ele não ia abandonar o cargo falando isso daí se ele não tivesse o mínimo de fundamento. E no final ele não tinha o mínimo de fundamento, né? Não aconteceu absolutamente nada. Ele só falou coisas que não se concretizaram. Então eu acho que num determinado momento houve esse desvio, né? Falou assim, bom, agora nós vamos seguir uma carreira pública. E foi aí que a coisa degringolou. Mas a Lava Jato continua sendo um marco na história do Brasil, da luta contra a corrupção, e precisa ser continuado, porque o Brasil continua sendo um país corrupto, nós continuamos tendo casos todos os dias, os bandidos não se intimidam, você tem aí o exemplo do ex-governador Sérgio Cabral, que já está solto, né? E que durante as operações de investigação continuou cometendo crimes, sabia que podia ser punido, sabia que estavam investigando ele, e mesmo assim, eu acho que a sede de poder e de dinheiro é tão grande que eles simplesmente ignoram essas ameaças. Então, a corrupção no Brasil com certeza continua e nós precisamos de muitas lava-jatos e aprender com os erros que aconteceram. O Sérgio Cabral aparentemente é compulsivo, né? Ele precisa receber propina, precisa achacar empreiteira, precisa se movimentar nesse sentido. Mesmo investigado, o Ronaldo lembra bem, ele continuou praticando esse tipo de ação. Opinião, depois do intervalo, vai abordar as dificuldades do governador Tarcísio de vários tipos, né? Uma delas, implantação de pedágio em Itanhaém. A outra delas, essa é pesada, é com a Cracolândia em São Paulo. De fora parece mais fácil de resolver do que depois que senta na cadeira. A gente volta já já.
Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. Marcelo Pavão, Ronaldo Serápicos estão analisando as notícias com você. Os dois são advogados, Marcelo Pavão também é jornalista. Marcelo Pavão, a campanha eleitoral é uma coisa, o governo é outra, a gente sabe disso. Mas, às vezes, as coisas se concretizam, essa dificuldade se concretiza. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teve uma semana muito difícil com a questão da Cracolândia em São Paulo, que ele pretendia mudar de lugar, foi muito questionado, né? E também a implantação do pedágio na Manoel da Nóbrega, em Itaém, foi dado um passo atrás, a comunidade se mobilizou contra a implantação de pedágio. Isso sem falar em privatização da Sabesp, que era uma bandeira de campanha. Tem algumas dificuldades aí para... Escola cívico-militar. O governo federal revogou, mas o governo estadual, vários governos estaduais mantiveram as escolas cívico-militares. Mas especificamente o pedágio e a Cracolândia. Então, Paulo, a questão do pedágio é um erro crasso, um erro bárbaro do governo Tarcísio de... Antes de fazer um estudo pormenorizado das consequências da coisa, simplesmente nós tivemos aqui o ex-presidente da Câmara de Itaém falando que reuniões foram feitas que nem as autoridades constituídas, ele é um atual vereador, nem foram convocadas. Ou seja, se não é para fazer certo, então é melhor não fazer. Se quiser fazer certo, então bota tudo corretinho, para a gente discutir e ver quais são as saídas. Porque aquela alternativa de você cobrar um pedágio pela quilometragem, quer dizer, se você tem a gente falou agora de carro de aplicativo, se você faz 2 corridas nesse trajeto, por dia você está pagando o pedágio, você vai aumentar a tarifa, né? Você vai aumentar o custo. Então isso precisa ser pensado. Eu acho que foi um erro, há necessidade de se colocar bem informado para que esse pedágio está sendo feito, principalmente pela devolutiva. E nós vamos citar aqui a nossa vida. Nós temos a Ecovias aqui, o pedágio mais caro do país. Você vai na estrada, que legal. E cadê as contrapartidas? Estão fazendo agora a entrada de Santos. Mas cadê o túnel? Cadê toda aquela infraestrutura? Porque o dinheiro para a Ecovias entra, gente. Entra e muito. Mas os contratos são sempre renovados daquela forma, da noite para o dia. Isso desde muitos anos. Os contratos da Ecovias não passam. Aí é filho de ex-governador que tinha acusação de... Enfim, várias coisas estão aí nessa questão dos pedágios. E a da Cracolândia, Paulo, isso é ridículo. Você mudar algo que é inconcebível a sua existência. Quer dizer, olha, vamos tirar do centro e levar para o Bom Retiro. Por que não leva o Palácio dos Bandeirantes? Tem lugar lá, tem lugar onde tem o estacionamento, dentro do palácio tem muito lugar para colocar. Por que não coloca dentro da casa do governador o pessoal da Cracolândia? É muito mais inteligente do que ficar falando, olha, eu vou tirar daqui e vou levar para o Bom Retiro. Ou vamos para outra cidade. Isso, sabe o que é, Paulo? É a ânsia de querer dizer que veio para fazer diferente. Está aprendendo agora a máquina do governo, teve que acoitar dentro do governo estadual um monte de tucano, porque ninguém sabia fazer nada da turma do atual governador. Então, há necessidade de um mínimo de humildade, não apenas do governador, mas como da sua equipe, para que eles entendam os problemas antes de ficar vociferando respostas fáceis. Porque é muito simples, eu vou tirar do centro, porque eu estou incomodando o comércio do centro, vou levar para o Bom Retiro 1,5 km de distância. Sabe o que ia acontecer, Paulo? A Cracolândia ia ter 1,5 km de extensão. É simples assim. Então, cadê a ciência? Cadê os técnicos, os médicos? Cadê a experiência dos técnicos para saber como é que a gente tira esse povo desse mundo obscuro das drogas? O que a gente pode fazer? Trocar de lugar é a solução? Isso nem criança teria essa ideia, governador. O Pavão radicalizou, né? Levar a Cracolândia para dentro do Palácio dos Bandeirantes. Hoje eu li numa manchete de revista que estão sendo desenvolvidas no mundo 3 vacinas para livrar as pessoas do vício da cocaína e do crack. Tem gente que vai querer tomar a vacina só para poder se viciar novamente, né? Porque diz que o começo é a melhor fase. Mas veja,
Primeiro a questão do pedágio, Paulo. Pedágio é uma ferramenta utilizada no mundo inteiro, né? Os países civilizados utilizam, não tem jeito. Para usar um serviço, você tem que pagar pelo serviço e a rodovia é um serviço caro, é um investimento de décadas para ser compensado e reestruturado, então não tem jeito. A gente, em alguns lugares, tem que ter pedágio. O problema nosso aqui, específico aí, mais especial na Manuel da Nóbrega, é o jeito que foi feito. Né? Você tem que fazer com audiências públicas de verdade, com estudos aprofundados, mostrando transparência. E não foi feito, então houve o recuo, agora vai ser feita a transparência, nós vamos ver se houver necessidade, se o custo-benefício compensar, se você tiver retorno para o usuário do dinheiro que ele está usando, vai ser feito, senão não vai ser feito. Mas não tem jeito. É um sistema que é praticamente obrigatório num país como o nosso, que tem dificuldade em infraestrutura, você tem que ter, de alguma forma, isso sendo feito pelo usuário. Com relação à Cracolândia, Paulo, já é uma encrenca enorme, aí é uma situação muitíssimo mais complexa. Qual é o grande problema dessa história aí? Primeiro, nós temos que tratar da realidade. A realidade é, se você hoje fizer um decreto dizendo que a Cracolândia não existe mais, que seria o ideal, ele não serve para nada. Cracolândia vai continuar existindo aonde o usuário de droga achar que deve ser o local. Eles vão escolher o local. Né? Então, para mim, hoje, é mais adequado que o poder público escolha um local que tenha condições melhores para que isso se mantenha sob controle. Agora, a solução é trocar de local? Não é. E aí o Marcelo tem toda a razão. Então, para você anunciar que vai fazer uma modificação de local, primeiro, você tem que deixar claro que isso é provisório, que isso é uma medida emergencial, paliativa, que vem seguido de um outro plano de longo prazo, que você não vai conseguir implantar de uma hora para outra, para acabar definitivamente com a Cracolândia. Você vai ter que criar centros de reabilitação, centro de convivência, reestruturação familiar, profissional, enfim, toda uma estrutura no entorno para conseguir colocar essas pessoas de novo no caminho normal de uma vida digna e decente. Eu, pessoalmente, não acredito na história da vacina. Acho que se você criar medicamentos que aliviem a dependência, o sofrimento, é muito bom. Vacina é ter uma vida digna, Paulo. As pessoas abandonam a droga quando elas percebem que a vida tem um propósito, que você pode constituir uma família, que você pode ser feliz na sua atividade profissional, que você pode ter objetivos de vida além de só trabalhar, ganhar dinheiro e cuidar das coisas, enfim. Estruturar a vida das pessoas, dar a elas oportunidade. Essa é a cura da droga. E para isso, há necessidade de um estudo de longo prazo. O Marcelo levantou, cadê os médicos, cadê os técnicos, cadê a opinião dessas pessoas? Realmente falta. Então, só a mudança de um local para o outro é um absurdo. Agora, se isso vier estruturado, com um plano de longo prazo para começar a resolver o problema, aí é válido, porque, como eu disse, você não acaba com a Cracolândia por decreto. Se você falar não existe mais, besteira. Eles vão escolher um local e vai continuar existindo. Já teve até governador, prefeito, né, que tentou acabar com a Cracolândia de São Paulo com policiais e bombeiros jogando jato de água nas pessoas que estavam lá. Foi o João Dória. Foi o João Dória. Já teve de tudo, né? Então, um problema que se arrasta e permanece. História. Por que não se consultam especialistas, cientistas, pesquisadores que estudam a vida toda a questão dos tóxicos? Porque, por exemplo, você está falando de cocaína e de crack, o que está assolando agora são as drogas K. Sintéticas. São sintéticas, são de laboratório, e as coisas assim, até, Paulo, Ronaldo e amigos, só para vocês terem uma ideia, até o crime organizado já deu ordem de não matar mais aquele que não paga, porque senão ele não vai pedir mais, não vai pagar mais. Então, enquanto a gente continuar negando a realidade, que a gente precisa de ajuda técnica, ajuda médica, científica, além de toda a estrutura governamental da Prefeitura, Estado e União, e todas as entidades da sociedade civil constituída, todos precisam estar juntos. Porque a gente não sabe quem é o usuário da droga. Às vezes a gente está convivendo dentro de casa com alguém que está usando droga sistematicamente, e a gente fica achando que é só na Cracolândia, que é só no submundo que tem. Às vezes é dentro de casa, e a gente precisa aprender a olhar para o lado e ver se tem um irmão, um filho, um pai, uma mãe, um primo que precisa de ajuda. E eu penso, só para encerrar, Paulo e Ronaldo, que enquanto o usuário for criminalizado, não será resolvido nada, porque ele não é o bandido.
ele é vítima, ele é um doente. Enquanto a gente tratar o usuário como bandido, não tem solução. A questão das drogas é complicada e não é só para o Brasil, não. Muitos países que têm polícias muito eficientes e um sistema social muito mais avançado que o nosso, muito mais desenvolvido, também enfrentam esse problema e também não conseguem resolver esse problema. O maior mercado mundial de drogas está nos Estados Unidos. Agora, em relação ao pedágio, Ronaldo, eu lembrei de um episódio, no antigo Opinião da TV Mar, o ex-prefeito de Santos, Paulo Barbosa, o pai, ele falou que a audiência pública é bom, mas atrapalha. E aí o apresentador, o Francisco La Scala, disse assim, mas prefeito, é bom ou atrapalha? Ele já não era mais prefeito, era vereador. Aí ele respondeu assim, La Scala, você é um jornalista inteligente, você entendeu bem. A audiência pública é bom, mas atrapalha. A audiência pública da implantação do pedágio de Itaém terminou em quase pancadaria, teve boletim de ocorrência registrado em polícia, né? E foi dada como se tivesse acontecido, quando na verdade é uma audiência pública que não terminou. Terminou, infelizmente, a gente registra com tristeza aqui, Pavão, a carreira do grande cantor dos Estados Unidos, Tony Bennett, morreu aos 96 anos. Ele que tem uma carreira de altos e baixos, você dizia aqui, ele mergulhou fundo no mundo do álcool e das drogas, né? Sim, Tony Bennett cantou até os 94 anos, até 2021. Agora, ele faria 97 agora em agosto. 70 anos de carreira. Coleciona Grammy, Emmy, tudo que é prêmio possível da música. Ele, inclusive, recentemente, ele foi premiadíssimo com um trabalho que ele fez com a Lady Gaga. Aliás, foi a última artista a se apresentar com ele em 2021. E a gente estava falando antes do programa, e é interessante isso. O Tony Bennett, ele é um exemplo daquelas pessoas que foram ao topo do mundo, né, década de 40, 50, 60, e foram ao fundo do poço na década de 80, década de 70, início de 80, e conseguiu, a gente está falando de drogas, ele deu a volta por cima, virou um ativista contra as drogas, contra o álcool, que prejudicou muito a carreira dele, e ele veio até esse final, ele tinha Alzheimer, já foi diagnosticado em 2016, e ele teve esse final de vida com todos esses méritos, todas essas honras. Então, além de um excelente, brilhante, gigantesco cantor, o Tony Bennett também deixa essa lição. Mesmo aquele que vai para o fundo do poço, mesmo aquele que consegue se destruir, não desista. Dá para dar a volta por cima, há tempo, e você pode sair disso. A gente está falando da Cracolândia, quer dizer, todo mundo incentivando, trabalhando, a gente pode chegar num saldo positivo. E o Tony Bennett deixa esse legado, além de centenas, talvez milhares de gravações belíssimas, e uma das mais conhecidas, né, I Left My Heart em São Francisco, hoje já é considerada um dos hinos da cidade de São Francisco. Então, descanse em paz, o céu hoje está mais alegre e com mais música. O Tony Bennett era o ídolo do cantor Roberto Carlos, brasileiro, e fez 3 duetos com brasileiros, né, com a Maria Gadu, com a Ana Carolina e com o próprio Roberto Carlos. A gente chega ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo muito ao Ronaldo Serápicos e ao Marcelo Pavão a participação como comentaristas, ao trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.